Fala pessoal, começando mais um Estratégia em Ação do mês de março. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Antes da gente falar um pouco mais sobre o nosso conteúdo aqui, que nós iremos abordar neste programa, queria pedir para vocês já deixarem um gostei nesse vídeo, se inscrever no canal e também, se puderem e ainda não tiverem uma conta na Genial Investimentos, aproveite o QR Code que está no canto inferior aqui da tela de vocês para se inscrever e abrir uma conta aqui na Genial Investimentos. Vou pedir para o Guimas, então, compartilhar aqui a minha tela. Está aqui, pessoal, o relatório Estratégia em Ação, em que a gente traz uma visão sobre o que está por debaixo, aí, digamos, da superfície em relação ao mercado financeiro, para tentar ter insights e entender aí a movimentação que nós temos neste momento sobre o que se refere aí às ações, os ativos aqui no Brasil. Bom, a gente sempre começa falando sobre a questão de valuation, ou seja, como o mercado está enxergando em termos de precificação. Existe potencial de valorização para os ativos aqui no Brasil? E a resposta técnica é que sim, existe. Nós temos os ativos que, quando você olha sobre a métrica da relação preço sobre o lucro, que é uma das métricas mais comuns e utilizadas pelo mercado, você observa que quando a gente compara aí os índices de ações aqui no Brasil, eles estão negociando com desconto em relação à sua média histórica. Então, por exemplo, a gente tem o Ibovespa que segue ali a 7,1 vezes relação preço-lucro, sendo que a média é 10,7. Se a gente exclui Petrobras e Vale, que teoricamente são empresas ligadas a commodities, elas puxam, né, essa média para baixo, você tem um índice que negocia a 8,8 vezes a relação preço-lucro, sendo que a média é 12,1. Quando você tem as empresas ligadas à economia doméstica, você tem um múltiplo de 8,5, sendo que a média é 11,9. Sobre as empresas exportadoras, o múltiplo de hoje projetado para os próximos 12 meses é 6,3, a média é 9,7. E para as empresas de menor capitalização, as famosas small caps, múltiplo hoje projetado para os próximos 12 meses de 8,8 e a média é 14,1. Ou seja, pessoal, está aqui, não há nenhuma grande novidade. Eu acho que desde que esse programa começou, a gente sempre vem falando aqui que os ativos brasileiros estão com um desconto em relação à sua média histórica, e isso acontece, vocês sabem, por conta né, do ambiente em que existe toda uma desconfiança sobre política fiscal, governo gastando demais, isso pressiona a inflação, isso faz com que os investidores e o mercado acreditem que seja necessário subir as taxas de juros. É o que está acontecendo e é o que vai continuar acontecendo, pelo menos até o final de 2025. Sendo assim, pessoal, você tem um ambiente em que o investidor de renda fixa, ele acaba sendo muito mais bem remunerado, estando tranquilo, sabendo que os ativos estão com preços atrativos, mas sem quaisquer perspectivas de que exista uma valorização nos mesmos, tá certo? Só passando aqui pelos itens do relatório, a gente tem o efeito Selic no valuation das small caps. Normalmente existe essa correlação inversa, mas enfim, vejam que existe um spread em relação a isso, ou seja, as small caps precisariam estar num valor maior do que estão hoje, mas é o desconto do mercado, é o prêmio que existe por um investidor que está preferindo ficar de fora do que alocado em bolsa brasileira. Aqui tem a relação preço-lucro dos setores, dos estilos de ações, só para vocês terem uma ideia aí do que está mais barato ou mais caro, enfim, por essa métrica. Aqui tem um desempenho em 2025, pessoal, que mostra que, mesmo com esse cenário desafiador, os ativos brasileiros, quando você olha o desempenho em dólares, eles estão com um desempenho acima da média global. Importante dizer, pessoal, o desempenho em dólares. A gente olha o desempenho nominal, a gente não tem lá grandes chamariz, apesar da gente estar com uma movimentação positiva. E essa movimentação do dólar, pessoal, que se fortaleceu, ou seja, o real se fortaleceu frente ao dólar desde o final do ano passado, acontece muito por conta desse movimento que nós estamos observando globalmente falando, de desvalorização do dólar, expectativa de queda das taxas de juros nos Estados Unidos, o que acaba contribuindo para essa valorização das moedas de países emergentes. Mas, infelizmente, pessoal, não é ainda momento para a gente comemorar. Nós ainda temos um cenário difícil para o Brasil. Olhando para as perspectivas em relação à inflação futura, elas ainda são negativas. A gente teve recentemente a divulgação dos dados de inflação aqui no Brasil, que mostram ainda uma dinâmica não muito boa, não construtiva. Então, conviver com esse cenário de alta de juros ainda é uma realidade.
e também tem a questão sobre a postura atual do governo. Saiu recentemente uma matéria, né, da ministra Simone Tebet. Eles confessam, pessoal, o arcabouço não foi cumprido, muito provavelmente deverá ser feito aí um reajuste fiscal ali a partir de 2027, só que isso vai ficar para o próximo governo, né, seja o atual ou se tiver aí uma alternância de poder, mas ficou claro, ficou evidente. O governo hoje reconhece que precisa ser feito um corte de gastos, é insustentável da maneira que está, mas que isso vai ficar para a próxima. Por enquanto, a gente vai focar aqui na reeleição, que acho que é algo que está acontecendo. Então, pessoal, o ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: a Bolsa Brasileira está barata. Eu vejo que com essa desvalorização que nós temos do dólar, queda de juros nos Estados Unidos, esse movimento de rotação que está acontecendo do mundo saindo de tecnologia. Se a gente olha aqui o desempenho das bolsas norte-americanas, olha aqui, ó, a gente vê aqui, ó, Nasdaq caindo mais de 7% no ano, S&P 4, Dow Jones perto do 0 a 0, enquanto temos aqui países emergentes e Brasil, né, nesse quadro comparativamente, liderando aí os movimentos de retorno. E isso acontece, pessoal, esse movimento de rotação ele acontece ainda assim por conta, né, desse movimento de rotação, mas o grande ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que se o Brasil estivesse com fundamentos melhores, uma sinalização ali que a economia vai crescer, sem perspectiva de uma inflação muito alta, expectativa de queda das taxas de juros, a gente poderia estar numa situação muito melhor melhor mesmo, acredito, levando em consideração aí os eventos que estão acontecendo neste momento, tá bom? Em termos de desempenho setorial, vejo aqui que os setores que estão com um retorno melhor do que a média do Ibovespa, a gente tem aqui o Utilities, né, que seria setor de saneamento básico, setor elétrico, o setor imobiliário, por incrível que pareça, por os bons resultados, setor financeiro e setor elétrico, ou seja, com exceção do setor imobiliário, a gente vê aqui que o mercado ele está adotando o quê? Uma postura conservadora, ou seja, ele reconhece que as ações estão baratas, mas ele deixa, por exemplo, varejo de lado, setor industrial de lado, dentre outros, que acabam tendo maior volatilidade. Então, esse é um dos principais recados que eu queria passar para vocês neste programa. A gente entende, sabe que o mercado reconhece essa atratividade de preços. A gente vê diversas casas aí globais, Goldman Sachs, JP Morgan, elevando a recomendação Brasil, não para uma recomendação de compra, mas para uma recomendação neutra, do tipo, olha, existe potencial de valorização, só que o filme, né, que a gente vai estar prevendo aqui para frente ainda vai trazer os desafios. E os eventos que poderiam realmente trazer uma mudança de perspectivas, eles vão demorar a acontecer, se acontecerem. Tá certo que seria esse ajuste fiscal, e eu entendo, pessoal, que só viria de um outro governo, de uma alternância aí de poder. Infelizmente, aí, com esse governo que nós temos hoje, não há nenhuma sinalização que eles irão promover este ajuste. Tá certo, pessoal? Não quero entrar aqui no viés político, se é certo ou se é errado. Eu só estou querendo dizer como que o mercado reage hoje e o que nós precisaríamos ter para ver uma bolsa brasileira aí deslanchando nesse nível de atratividade que nós temos hoje. Tá certo? Em termos de assimetria, pessoal, que é aquele estudo que eu gosto de utilizar para entender se o mercado está otimista, se o mercado está pessimista. E o que nós temos hoje, pessoal, é um ponto de equilíbrio. Tá? Não temos nem um mercado animado, otimista, nem pessimista. Eu acho que é muito por conta disso. Eu acho que esse gráfico aqui de assimetria reflete bem a situação que nós temos hoje. O lado que puxa para cima é a atratividade dos preços, por outro lado, a perspectiva futura de ainda mais inflação, necessidade de subida de juros, falta desse reajuste fiscal, acabam atuando como vertentes aí negativas para o mercado brasileiro. Em termos de fluxo de investidor, a gente tem liderando aí as alocações do investidor estrangeiro, influenciado pelo que eu comentei com vocês anteriormente, que é um dólar que está se desvalorizando, uma queda das taxas de juros e rotação, busca por ativos ligados aí a preços mais atrativos, mercado migrando internacionalmente de setores como tecnologia e inteligência artificial para buscar aí por ativos mais baratos. Na parte de postura aqui do investidor, se ele está defensivo ou agressivo, a gente vê um certo equilíbrio de forças. O mercado que começou o ano bem mais agressivo, mas depois virou a mão aí a partir da segunda metade de fevereiro,
Muito disso aqui também influenciado, pessoal, por essa volatilidade que está, digamos, atingindo aí os mercados globais. Então o investidor realmente aí adotando essa postura mais conservadora, mas temos o equilíbrio, tá? Um mercado bem equilibrado aí, diversificando e pulverizando as suas alocações. Bom, das empresas hoje que teoricamente poderiam sofrer mais aí com expectativas negativas do mercado, ou seja, quais o mercado mais, entre aspas, aposta numa movimentação de queda, nós temos hoje aqui Simpar, Movida, MRV, Pets, Brava, Vamos, Gol, Raizen, Ezetec e M Dias. E quando a gente olha das oscilações, ou seja, quem mais ganhou interesse de venda e quem mais diminuiu esse interesse, a gente tem da ponta positiva CPFE Energia, Movida, Casas Bahia, Caixa Seguridade, Plano em Plano, e do lado negativo, ou seja, o pessoal, os investidores diminuíram a sua posição de venda, Rapvida, Ezetec, BB Seguridade, CSN e Ipera, antiga Hipermarcas. Pessoal, a gente permanece aí com o target para o Ibovespa para os próximos 12 meses em 120 mil pontos, ele que reflete uma situação aí com viés um pouco mais negativo, afinal, tem essa perspectiva negativa em relação à inflação aqui no Brasil, necessidade de política monetária mais contracionista por conta do fiscal. E lá fora, pessoal, a gente não pode deixar completamente de lado uma possibilidade que vem ganhando bastante corpo, que é a recessão nos Estados Unidos. Então não tem jeito. Diante desse ambiente de grande volatilidade, incerteza, essa recessão nos Estados Unidos ou desaceleração em vir, que pode ser acelerada pelos efeitos das políticas que estão sendo adotadas hoje pelo Trump, de maiores guerras tarifárias, imposições. Não tem jeito, pessoal, isso gera também efeitos inflacionários e de menor desempenho econômico para os Estados Unidos e para as economias que têm um forte relacionamento com ele, que, obviamente, o Brasil acaba sendo incluído neste rol, tá bom? Então, pessoal, pedir para o Guimas voltar aqui para mim, só para a gente encerrar aqui o nosso programa. Esse é o principal ponto que eu queria trazer aqui para vocês. A gente vê aí a Bolsa Brasileira com preços atrativos. A temporada de balanços não foi, obviamente teve uma grande performance, mas a maioria das empresas surpreendendo para cima em termos de resultados. Brasil poderia se beneficiar muito mais dessa rotação que já está acontecendo, do mercado saindo aí de ativos de tecnologia, inteligência artificial, com múltiplos mais altos, para ir para até empresas do mesmo segmento, mas com múltiplos mais atrativos. Então a Europa recebe esse fluxo. A China, apesar de ainda não dar perspectivas de um crescimento mais sustentável, também recebe esse fluxo. O Brasil recebe também, mas obviamente que poderia ser muito mais. Então eu vejo que a Bolsa Brasileira poderia estar numa situação hoje muito melhor do que nós temos. Mas por culpa nossa, sobre a trajetória de como está sendo feita aí a questão de política fiscal, maiores gastos públicos, isso pressiona juros, pressiona a inflação e acaba deixando aí o mercado brasileiro com esse desconto. Em termos de estratégia, pessoal, acho que segue algo que eu já venho comentando aqui com vocês. Tenha em mente que uma estratégia hoje Brasil envolve uma alocação em ações, que você pode escolher participar ou não. Se você participa, tenha como horizonte aí de prazo de investimento 1 ano e meio, 2 anos. Como eu disse anteriormente, esse trigger positivo viria na visão do mercado hoje, também na minha visão, sobre uma alternância de poder. Dado que esse governo já disse que não vai fazer ajuste fiscal, e isso é o que precisa ser feito na visão do mercado para nós termos esse potencial de valorização. A alternância de poder, se ela acontecer, vai ficar aí só para o segundo semestre do ano que vem, ou seja, no mínimo 18 meses de janela. E você não precisa alocar tudo agora, você pode fazer isso aos poucos, tendo em mente essa possibilidade. Se você acredita que isso possa acontecer, eu acho que hoje existe uma boa chance disso acontecer, vis-à-vis o que a gente vem acompanhando aí sobre queda de popularidade, mas teria que ter paciência. E não consigo definir hoje que isso é o piso para a Bolsa brasileira. Afinal, se esse tema que eu comentei com vocês, que atinge as bolsas globais, principalmente americanas, sobre a possibilidade de uma recessão, num primeiro momento também poderia trazer volatilidade. E uma segunda opção mais conservadora é, deixa eu ficar aqui no meu CDI, no meu CDB, na minha renda fixa, no meu tesouro direto. A hora que eu ver que realmente as coisas mudaram, o preço do Brasil está tão barato que mesmo que eu perder um pouquinho de retorno, mesmo que eu entre atrasado, eu ainda posso entrar com um bom preço olhando para o potencial de valorização dos ativos. Também é uma estratégia super válida aí para ser utilizada. Enfim, você concorda com essa minha visão?
qual estratégia para você faria mais sentido? Aguardar na renda fixa ou ir tomando risco aí aos poucos, mirando aí os próximos 18, enfim, 24 meses? Deixe seu comentário aqui e qualquer coisa que precisar de alguma ajuda e alguma orientação, me coloco também aqui à disposição. Deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, abra sua conta na Genial Investimentos. Um abraço e até a próxima.